Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu não sei o horário que você vai nos assistir, mas está aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui com um tema especial no nosso 18º programa. Claro, vamos agradecer primeiramente a Deus por estar nos permitindo estar aqui nesse momento hoje. Ao meu lado aqui, professor Marco, hoje substituindo a Renata, que esteve aqui nos ausentar um pouquinho, né? Isso. É difícil substituir a generosidade, a beleza da nossa querida Renata. Vou tentar fazer o meu melhor. Agradecer também à família Camargo, a oportunidade de estar aqui e os nossos convidados. Hoje, celebridades, hoje pessoas queridíssimas. E como eu disse, nós vamos comemorar hoje, o dia 20 de novembro. Comemorar não, nós vamos celebrar, senão eu vou tomar um puxão de orelha aqui da nossa convidada. Hoje o nosso tema é bem legal, nós vamos falar sobre a saúde espiritual, a saúde mental e a saúde física da população negra. Em celebração ao nosso dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E para isso, nada mais, nada menos, como os nossos dois convidados, Mestre Ataliba, que já fez aqui um programa conosco, e a minha amiga Dani Pimenta, que tem muito, mas muito para acrescentar para nós hoje nesse programa. E claro, dá para vocês verem aqui no meio da nossa mesa já, aqui ó, bolinho de chuva, a nossa água diferenciada aqui, que é o vinhozinho. Onde tá o Mestre Ataliba e a Dani, é festa garantida. E vamos começar aqui, porque hoje o nosso tempo é curto e o assunto é muito legal. Perguntando aqui para Dani, primeiramente. Dani, nós gostaríamos de saber quem é a Dani Pimenta? Primeira pergunta que a gente faz para todos os nossos participantes. Quem é a Dani Pimenta? Bom, esse apelido ele veio de um período que eu trabalhei com homens argentinos e dentro da gastronomia, né, a cozinha é extremamente machista. Então, né, eu não sou tão docinha assim. E aí ele se referiu a mim porque eu sou baixinha, para perto de homens de 1,90 m, eu lá no auge do meu 1,65 m. E aí eles começaram a me chamar de ardida. E aí quando falava, Dani, qual a ardida? A pimenta. Porque me comparavam com a pimenta malagueta. E aí acabou ficando. Isso há anos atrás. E aí nessa retomada da minha carreira na gastronomia, eu virei e falei, não vou usar Daniele David porque eu vou preservar meu nome, acho que não tem nada a ver. Essa questão da gastronomia ancestral e tudo mais, eu falei assim, eu vou adotar. Então aí Dani Pimenta vem trazendo aí a especiaria, que também é referência africana, né? Então, sim, eu acabei adotando. Virou nome artístico, olha que chique. Ai, que legal. Coisa linda, né? Mas a Dani Pimenta também primeiramente, é a Daniele Davi. Sim. Mas também é a Dani Oyasemi. Olha. Também é a doutora Daniele David. E por aí vai. Caramba. Que bacana, Dani. E o nosso Mestre Ataliba aqui, para quem não os conhece ainda, Mestre Ataliba. Bom, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Você viu que eu tentei imitar você no começo, né? Eu tentei te imitar no começo, mas não ficou igual. Essa voz não ficou igual. Diga lá. Mas você mandou bem, Marcelo. Eu aprendo, eu tô aprendendo. Você mandou bem. Inclusive, não se esqueça que dia 13 você já tá contratado, tá? Ah, tá. Passei na peneira. Não, você chegou com nota máxima na peneira. Ai. Mestre Ataliba, como eu disse no outro podcast, é um pseudônimo que vem através dos baluartes e das referências do samba. Das escolas de samba de São Paulo, os grandes mestres da música, da dança, então acabou fazendo parte desse contexto cultural. Mas tem outra parte também, né? Após aos 30, eu comecei a me dedicar à saúde mental, emocional e física da população preta. A gente tem algumas histórias aí para resgatar, outras para ressignificar. E aí vem meu envolvimento com a terapia holística, com a terapia alquimista. E foi aí que eu me encontrei com a Yaya Dani Pimenta. Yaya Dani Pimenta. Yaya é um nome que é um nome, né? É um nome que é dado às mães
Aí depende também de que África estamos falando, né? Porque Yaya pode ser menina para o sul da África, ou pode ser senhora para o meio, ou pode ser mãe para todos. Então, por aí vai. Que legal, que e aí legal. a gente vai brincando nesse lugar. Então vamos lá, vamos começar agora com o nosso tema principal, com a Dani Pimenta. Dani Pimenta, nosso tema principal é sobre a saúde espiritual, saúde mental e a saúde física da população negra. Certo. O que nós temos a dizer sobre esse tema aqui hoje, no dia 20 de novembro, que nós celebramos o Dia da Consciência Negra? A nossa saúde espiritual, pela minha leitura hoje, e aí eu vou fazer um cruzo justamente com essa alimentação, eu digo que a gente está num processo de banzo, que é uma palavra africana onde a gente... O banzo, o que é o banzo? É essa sensação de que... o vazio. Nós não sabemos, o banzo é essa sensação do vazio. Porque nós não temos referência, nós temos um apagamento histórico. Então, a nossa saúde espiritual é o que nos resta, é o apego, é o que nos resta para que a gente se mantenha em pé. Porque, ora, veja, uma vez pensado, essa semana, inclusive, eu fiz um evento no Museu Afro-Brasil, e estando naquela sala onde eles fazem a réplica do navio negreiro, com aquele mapa, mapeando pessoas e falando do baobá, das 1000 voltas que uma pessoa dá, ao contrário, para esquecer quem é e chegar num outro continente, como é que você mantém uma saúde? Quem é você? Então, hoje, a nossa população, a gente está vivendo esse lugar. E eu entendo, e aí eu falo como sacerdotisa, a saúde espiritual, ela está para além. Ela está para além até mesmo das coisas básicas do dia a dia. Mas urge esse movimento onde a gente precisa de cuidar de pessoas. Eu sei que existe dentro das políticas públicas essa questão do, exemplo, o mês de setembro amarelo, né, contra o suicídio. Sim. E diversas situações. E eu respeito todas essas agendas e participo de muitas delas. Mas eu reforço aqui a necessidade que nós temos de olhar para a população preta. Nós precisamos olhar para essa população. E a espiritualidade, nós conseguimos fazer isso com o nosso resgate ancestral. Então, pessoas como o mestre, que faz um trabalho de formiguinha. Isso. De procurar a pessoa individualmente, olhar para ela, entender os processos, conversar com ela, para tentar trazer essa cura. A cura ancestral que nós partilhamos é um trabalho que ainda é o que tem fortalecido essa rede. Porque eu acho que se não fosse por essa questão do cuidado espiritual, eu acho que a nossa população já tinha sucumbido há muito tempo. Porque, infelizmente, os dados, eles não são tão contabilizados como deveriam. Mas o maior número de pessoas que se suicidam são homens pretos. Caramba. Sim. E qual motivo? A taxa de suicídio é muito grande. Porque a sociedade capitalista, ela te obriga a uma infinidade de coisas. Ter poder. Para uma pessoa não preta, eu vou colocar dessa forma. Pode. O privilégio e os lugares é mais fácil de acessar. O homem preto é o último em todas as escalas. O homem preto está sempre... Às vezes a mulher preta, em algumas situações, ela até está na frente, o homem preto vem depois. Eu, enquanto olhando para a espiritualidade, eu tenho um cuidado muito intenso nesse lugar. Eu cuido muito. E assim, enquanto nós, no nosso tratamento, dentro da nossa comunidade tradicional, eu olho muito para a questão do homem preto, justamente por isso, para não enlouquecer. Porque você imagina você ser classificado somente como estereótipo de um biotipo físico que serve unicamente para fins sexuais e de reprodução. Nesse lugar, o homem preto está disparado. Mas esse homem não pensa... Esse homem não fala, não tem sonhos, não tem ideias, não é fortemente inteligente. E aí ele tem toda uma ancestralidade que fala de tudo aquilo que reis e rainhas. Eu vou lá para Kemet, no Egito Antigo, porque o Egito não está suspenso no ar. Sim. Ele pertence ao continente africano. Onde várias ações
organizacionais da sociedade foram constituídas ali. Então, esses homens pretos que são descendentes desses reis e rainhas, eles vivem hoje numa sociedade onde ele é a escória. Até porque a cada 23 minutos uma bala encontra um homem preto. É estatístico. Cada 23 minutos. A cada 23 um homem preto morre nesse país. Caramba. É complicado. E a bala perdida sempre tem um corpo preto pra achar. E não sou eu que tô falando isso. Sim. Mas, infelizmente, eu tenho que partilhar desse lugar. E aí, enquanto eu estou no exercício do meu sacerdócio, e aí eu me coloco como autoridade de território tradicional, como que eu cuido espiritualmente dessas pessoas? Eu tenho que orientar essa pessoa. Aí eu sou gastrônoma de formação, eu entendo que o pilar para você manter uma estrutura, um corpo em pé, é a alimentação. E que após essa estrutura, aí sim você consegue pensar nas doenças, na estrutura toda. Só que eu estou lidando com pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Isso. Nesse exato momento, nós temos 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Sendo que nesse mesmo exato momento, nós temos 1 tonelada de comida que está indo para o lixo. Caramba. O Brasil gasta 1 bilhão por dia de desperdício de alimentação. Então, vamos entrando nesse viés. Mas qual é a alimentação espiritual? Qual? A alimentação, as pessoas têm aí a leitura de que a pessoa vai pro terreiro, ela precisa de entidade, ela precisa desse lugar. Não. A nossa alimentação espiritual nada mais é do que nos devolver aquilo que nos foi tirado, usurpado, que aquilo que foi, assim, foi roubado. Eu não quero levar hoje a conversa para pesar. A gente tá tão gostoso aqui, né? Vamos levar uma coisa mais leve. Não, porque se precisar de polêmica também, meu amor, eu sou a primeira, eu chego, o quê? Tá boa. Mas eu vou aqui, sabe por quê? Pra justificar o vinho, porque isso aqui é um acordo de cavalheiras, tá? O bolinho de chuveiro eu dou pra ele ainda vem sempre, né? Ah, que legal, olha só. Né? Você entendeu Deixa eu agora ver. por quê ou não? Eu entendi. Quantos anos que tá nessa putaria? Eu acredito que é apenas 5 anos, porque somos jovens. Ah, para de palhaçada. Ai, meu Deus. Pô, quando eu te conheci, eu tinha 13. Eu tô com 43. Faz as contas aí, alguém. Matemática, me ajuda aí. 30 anos. Isso. Mas, 30 enfim, anos. vamos pensar nesse lugar. Ou a questão espiritual é uma palavra. E eu, olha um exemplo, eu sou autoridade de terreiro. Eu tenho conhecimento dentro da minha tradição. Eu acesso oráculos, eu ouço a conexão com a natureza e uma infinidade de coisas. E aí qualquer pessoa poderia falar, nossa, ela é perfeita, né? Ela tá lá conectada lá com todo o povo dela. E eu, dentro de todos esses saberes, e com toda essa bagagem ancestral que eu carrego, que vem desde ventre dos meus pais, que é uma tradição da minha família, que eu descendo de quilombolas, e que recentemente eu fui descobrir de qual quilombo e qual situação a minha família chegou, e entender esse sobrenome David, entender todo esse lugar. Que legal. E aí, você vê, qualquer pessoa que me lê vai falar assim, nossa, a vida dela é maravilhosa. Mas eu tô fazendo esse recorte só pra dizer que a nossa saúde espiritual também, às vezes, a gente precisa de um amigo. Como quando eu encontrei há 5 anos. Depois de muito tempo, a gente se conhece de fato há 30. Mas há 5 anos atrás, eu tava num momento caótico. E como manter um equilíbrio espiritual? Como é que se alimenta esse lugar? E aí a nossa ancestralidade diz o quê? Porque em África, ninguém faz nada sozinho. Porque é só juntos. E porque a palavra Ubuntu. Eu sou porque somos. Jacoba. Exato. Ubuntu. Quer dizer? Sou porque somos. Sou porque somos. E aí a gente se encontra e tá tudo bem. Aquele clichê, tá tudo bem. E de repente, não tá tudo bem. Vamos conversar. E aí a gente começa a resgatar conexões. E laços espirituais. E eu gosto de refrisar. Porque as pessoas precisam de começar a desassociar espiritualidade de religião.
Sim. Até porque, assim, com todo respeito a quem me assiste, quem nos ouve, religião está dentro do cristianismo, Uhum. do judaísmo. Porque os hindus, nós, de matriz africana, nós não precisamos de religião, porque não precisa religar nada. Religião está conectada com religar, nós não precisamos, porque a gente já é. A nossa espiritualidade já existe. Nós somos espirituais. Vejam, quando a gente chegou, a gente estava brincando. Eu cheguei aqui, ó, o magnetismo ele é tão intenso que deu encostar no negócio. Pá! Não foi um mero acidente. Eu sei, porque eu estava dando choque de encostar nas coisas. Nós somos seres espirituais. Então, essa questão da saúde e da espiritualidade das pessoas é o cuidado que a gente... nós fazemos entre nós. A comunidade tradicional, a gente faz entre nós. Mas a gente precisa de pessoas que nem o trabalho que o mestre faz, ou o trabalho que eu faço, que é um trabalho biopsicossocial. Nós atendemos demandas que o Estado não dá conta. Caramba. E aí eu falo já nesse lugar. Terreiro, as comunidades tradicionais, as UTTs, nome não importa. Nós damos conta. Nós atendemos demandas que o Estado não dá conta. Nós temos um outro olhar, mais humanizado. Por quê? Porque é essa a cultura espiritual do que fazemos. Enquanto muitos aí fora ficam preocupados se a gente está indo lá na Cruz da Arahiá, o despacho, e se a gente está matando galinha, e se a gente mata o bode, sim, a gente mata o bode sim. E se a gente faz outras coisas, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui dentro tentando recuperar famílias. Porque a nossa cultura é familiar. Porque para nós a riqueza de um homem é ele ter no mínimo 6 filhos. Caramba. A família ser grande, numerosa. Porque na nossa cultura, as mulheres serem tanto prendadas nas questões domésticas, mas também serem inteligentes o suficiente para gerenciar. Isso não é lido como ruim. Mas que os nossos homens pretos, eles possam não ser somente touros reprodutores, mas sim formadores. Porque na nossa espiritualidade... Ancião fala primeiro, né? Continua aí. Mestre Atalibas. Na nossa espiritualidade, reis e rainhas caminham juntos. E quando a gente fala de alimento espiritual, está dentro desse lugar que a nossa Yalorixá Dani frisou muito bem. Não tem uma ligação direta com religião. Religião, uma palavra que descende da palavra religare, que significa religar. A nossa religação é fazer o bem-estar para um amigo, acolher um amigo com uma palavra, um abraço, um abacate ou um bolinho de chuva. Esse tipo de bioenergia ou física quântica que a gente pode direcionar, Perfeito. gera algum tipo de sensação, gera um outro tipo de energia mental, espiritual e física. É esse tipo de alimento que o nosso povo resgata. Mais difícil. Na família preta, geralmente a gente trabalha 12 horas, 18. Não é errado, talvez não seja tão ruim, mas o que sobra de tempo para dar valor para o lazer, para o prazer? Talvez seja uma missão espiritual resgatar pessoas como a minha amiga Dani, antes de Yalorixá, que se dedica tanto tempo para tantas outras pessoas, para tantas outras questões. Ser uma mulher preta em qualquer parte do mundo é cuidar de toda a família, do homem que está no banzo, do homem que se perde, ou que encontra como fuga o lugar da bebida, ou da malandragem, da vadiagem. O que sobra é nada para esse homem. E o que falta é tudo para essa mulher, que aí nesse momento tem que cuidar do homem, do filho, da mãe, do tio, da tia. Verdade. E o alimento espiritual, ele se perde. A gente começa a viver num ato de sobrevivência, de encontrar conforto no mais dinheiro, no mais prazer, no mais comprar. Então, nós acreditamos muito nessa questão do propósito que cada ser humano tem nessa terra.
E curioso que a impressão que nós temos é que o povo africano tem um pouco mais dessa responsabilidade sobre o invisível, sobre o espírito e sobre as coisas que a gente não conversa, ou só encontra na terapia ou na psicologia. Então, o alimento espiritual para nós, ele começa primeiro no lugar de desejar o bem-estar, de fazer o bem-estar, seja para uma pessoa preta ou não preta. Muitos questionam o porquê do mês da consciência preta. Uma bobagem falar nisso, mas importante tocar no assunto. Nós temos a festa italiana, nós temos as festas nipônicas, por que não o mês da celebração da consciência preta? Verdade. Talvez seja por isso, por esse resgate espiritual. Talvez nós somos o único povo no planeta que foi convidado para passear com corrente no braço e na perna. Então a gente precisa desse resgate, de entender o que, por que e como. Agradecemos a cada pátria-mãe que nos recebeu. Nós precisamos voltar para o Vuvamo, onde a gente se perdeu. E a gente começa desse trabalho do alimento espiritual. A Dani, minha amiga, faz um trabalho imenso, intenso. Eu tô tentando criar um título para tentar colocar tudo junto, sabe? É trampo, viu? É trampo, é serviço. É trampo, viu? Por enquanto, eu encontrei Yaya, Yalorixá, Dani Pimenta. Caramba. Tem horas que nem eu sei. Que isso é o quê? Eu falo, E a gente falou agora da saúde espiritual sim. e agora a gente tem que falar da saúde mental. Então, você vê que tá tudo interligado. E aí a gente vai entrar em uma e a outra, não tem divisão. Uhum. Porque se você se desapega do seu espiritual, como é que você tem mental funcionando? A sensação do banzo, que é inexplicável, é a ausência de você saber de onde você veio. Assim, para você entender do que a gente tá falando, imagine... Banzo é o que mesmo? É o vazio. É o vazio. Vazio. É pra quem tá no... Imagine... Desde a mesma trilogia do Banzé. Imagine, Marcelo. Imagine. Tenta se imaginar por 5 minutos, sem você saber quem é seu pai, sua mãe, seus avós, da onde você veio, onde você nasceu. Não, assim, mergulha nisso. Faça esse exercício. Tenta imaginar depois o contrário. Imagina você, do nada, você sair, você tá na sua casa com os seus pais, sua família, e de repente, no meio de uma multidão, você perder todos eles e nunca mais encontrar. Imagina isso. Complicado. Imagina você ser casado, ter uma esposa, e de repente você ser propriedade, você passar a ter um dono, e esse dono pegar sua esposa e na sua frente colocar outro homem para ter relações sexuais para que ela possa reproduzir, e você assistindo isso. Imagina você tendo seus dentes quebrados a pedrada só porque você tem um sorriso bonito. Nossa. Ou tendo a bacia quebrada, a pedrada, a paulada, porque tem a anca mais larga. Imagina... Essa vai doer. Imagina saco escrotal ser torcido, porque geneticamente o tamanho do seu órgão é maior do que o do seu senhor. Nossa. Imagina você ter os seus olhos arrancados, porque por uma questão biológica, de repente seu olho nasce claro, então você tem os olhos arrancados. Dedos das mãos cortados, pés com grilhões, você ser marcado a ferro quente. E tantas outras atrocidades do que eu tô falando aqui, os livros da história não contam. Mas tudo isso, os nossos ancestrais passaram. Mas a pergunta é, da onde eu vim? Quem é a minha família? Quem sou eu? O meu avô não soube quem era o bisavô dele. Nós não temos legado. Uhum.
Aqui na cidade de São Caetano que nós vivemos, né, existem as famílias tradicionais, que têm tradição, que contam histórias, tem brasões e tudo mais. Tem. Eu não sei de onde a minha família saiu. Hoje eu sei que eu tenho parte, meu DNA, ele tá em 80% nigeriano. Eu tenho 20% etíope. E aí uma divisão entre Namíbia e Angola. Porque eu fui buscar fazer o DNA. Quais são as pessoas pretas que têm dupla cidadania? Nós deveríamos ter. Sim. Eu agora vou ter a partir no próximo ano, porque eu faço parte de um fórum onde nós conseguimos, depois de muita luta em Brasília, agora nós vamos ter o direito a ter a cidadania africana num acordo no consulado. Enfim, mas por que nós não podemos ter? Enquanto famílias tradicionais, até ostenta. Isso. Eu sou espanhol, italiano, franceses e tudo mais. Por que nós não temos isso? Como é que você mantém isso? Então, assim, o que a gente é? A coisificação da pessoa preta. Nós somos coisa. E aí é onde eu digo, a questão, assim, a gente precisa de parar de romantizar certas coisas. Existe uma discussão supérflua, que toda a discussão das pessoas pretas é mimimi. Isso. Só que quando a gente fala a fundo, como esses primeiros exemplos que eu te falei agora, causa esse choque. E eu digo, dói. Dói. Porque você tem que ficar se provando. Exemplo, aí a gente fala saúde mental. Como é que a gente mantém a sanidade mental de uma pessoa que tem que ficar provando o tempo todo que ela é boa, que ela é competente, que ela é capaz, que ela pode, que ela tem direitos, que ela tem oportunidades? Como é que a gente faz isso? Pode. É, pra beber, né? Receba. Receba a galinha pulando. Como é que faz um negócio desse? É muito complexo. A pauta é assim, eu falo que isso chega a ser cruel. É como se você chegasse pra mim agora e falasse, nossa, eu tô morrendo de dor. É só você que sabe a dor que você tá sentindo. Sim. É leviano da minha parte falar assim, que dor é essa, frescura? A sua dor é você que carrega. Então eu fico me questionando como é que pessoas não pretas viram e falam assim, isso daí é mimimi. Nossa, de novo vai falar. Aí eu não vou falar de ninguém, eu não vou ser aqui nem a Yalorixá, nem a chefe, nem nada. Nem a militante, nem a ativista, nada. A Daniele aqui. Fui fazer um curso de gastronomia, eu era a única pessoa preta daquela faculdade. As pessoas no curso, enquanto sabiam que eu tinha habilidades gastronômicas, me colocavam para lavar a louça. Eu ouvi várias vezes. Quando o professor falava assim, terminar a oficina, a negrinha lava a louça. Nossa. Depois de formada, você vai pro mercado de trabalho. Quantas vezes eu tive que provar? Primeiro, porque aí, como é completo, né? Mulher, preta, gorda. Puta que pariu, né? Aí você tem que provar que você é boa. Então, assim, Dani, o que eu posso dar de depoimento como professor universitário, né? E o Marcelo gosta muito do que eu vou falar agora, porque isso é matéria de prova. É, o professor agora usa os temas do podcast para colocar em aula. Então, quem não prestar atenção é nota 0. E faz mais ou menos uns 8 anos que foi colocado dentro da estrutura curricular na Faculdade de São Bernardo, a disciplina chamada Responsabilidade Social. Então, assim, eu abordo esse tema em sala de aula. É sobre isso. E eu abordo temas complexos como preconceito, discriminação, né? Então, os alunos de administração, eles saem com esse conteúdo, tá, Dani? E você acabou de dar pra gente uma aula, né? Inclusive, os meus alunos estão assistindo essa aula, né? Esse podcast aula, e muito provavelmente é uma matéria de prova. Sim. Então, como a gente pode
não sei se é uma celebração, não sei se é uma consciência, né? Uhum. Mas a universidade, mestre, a gente está fazendo a nossa parte como um professor. Não deixar esse dia passar. Entender o porquê, né? E a gente está falando de toda forma de preconceito e discriminação. A gente está Exato. falando como um preconceito de PCDs, Sim. um preconceito com pessoas que talvez não tenham uma inteligência tão abarcada. A gente está falando de pessoas pretas. A gente está falando de mulheres pretas que sofrem barreiras dentro do mercado de trabalho, né? Então, essa pergunta que eu quero fazer primeiro para a Dani, professora Dani, né? Nas horas vagas eu dou aula também. Como você entende as barreiras que uma mulher preta tem que sobrepor dentro do ambiente de trabalho? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é para o mestre Taliba. Boa. Aí, muito obrigada por você não ficar intimidado em falar mulher preta, porque eu gosto assim, tá? Eu gosto assim. Mas, veja, o mercado de trabalho é um ambiente muito, muito, muito hostil. E não é só para assim, existem vários recortes. Mas eu vou falar aqui, até por conta do tempo, vamos falar exatamente desse lugar. Eu sou formada em gastronomia. Eu estudei 4 anos e meio de direito. Eu parei no último semestre. E depois do direito, fui para gastronomia, eu me formei, depois eu fiz 2 pós-graduações. Tem um currículo aí. E quantas vezes na minha profissão, eu sabendo do que eu estava fazendo, com toda a propriedade, eu já cheguei a receber, e não velado, mas diretamente, olha, você faz, mas é o fulano ali que assina. Nossa. Eu já cheguei a elaborar menus, a fazer as coisas, a administrar eventos e falar, olha, mas quem assina é o fulano porque ele que tem o perfil. Qual é o perfil? Homem, branco, hétero, cis. Né? É esse o perfil que o mercado. Uma mulher preta, assim, não pode. Mas você que faz o trabalho. Você comanda a cozinha, você gerencia, você cuida de compras, você eleva em 38% o faturamento da empresa que você... Você pega um restaurante quebrando, você levanta o negócio. Né? Ou você pega um restaurante quebrando, faz o cara abrir 3 casas, depois levanta o negócio. Mas você só vai ser uma subchefe. O chefe mesmo tem que ser o cara lá. Ah, mas é porque o mercado exige. Então, a discriminação... A discriminação, ela é assim... Aí eu faço uma pergunta. Com exceção hoje das minhas amigas, a Aline Guedes e a Aline Shermola, que tem feito um trabalho incrível, e alguns outros chefes. Fala pra mim, assim, quais são os chefes de cozinha pretos e pretas que estão aí, ó, notoriedade no Brasil? Fala pra mim. Não tem. Até esses nomes que eu falei aqui, nem todo mundo conhece. E tem uma galera preta aí que arrasa nas panelas, viu? Eu, particularmente, conheço a Yaya dela. Eu achei que você ia falar que você arrasava nas panelas. Eu só tava aguardando. Esse lugar do mercado de trabalho é muito complexo. É muito difícil. E eu tô falando de gastronomia por quê? Porque para fechar esse lugar, e aí para os seus alunos fazerem a pesquisa, né? Qual é o berço da gastronomia? Aonde tá? Boa. Porque na faculdade aprende-se que existe um consciente coletivo de que o berço da gastronomia tá na França. Mas como que tá na França se o conceito de mesa posse, de dividir a refeição em 3 partes, é africano? Fica a dica, pesquisa aí. Olha, professor, deixou a pergunta no ar Ai. pra pesquisar. Não é à toa que é Dani Pimenta, né? É verdade. Mas aqui a gente não tá sobrepondo ninguém, né? Aqui Não, somos eu tô todos... dizendo... Não, né? isso que eu falei agora foi nesse tom provocativo. Porque é assim, né? Quando a gente se forma palestrante, a gente gosta de deixar provocações. Deixa uma... E essa provocação é porque eu sei que alguém que vai... Alguns dos seus alunos já falam, peraí, eu vou descobrir isso que essa menina tá falando. Mesmo que seja pra falar, vamos ver se tá falando a verdade ou não. Perfeito. Eu gosto de desafio. E já que estamos falando de desafio, Boa. tem uma pergunta pro mestre também, né?
Mestre, a gente tem um tripé aqui, né? A gente tem um tripé que dos seus, das suas bases, né? São as políticas públicas, né? Isso é responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais. A gente tem um outro tripé, que é da parte da escola, né? É esse que eu acabei de falar para você, tá, Dani? E a gente tem o último tripé, que é da sociedade civil, né? Então, como o mestre enxerga esse tripé, colocado em pequenas ações, né? Claro que o nosso tempo já está muito limitado, né? Mas de uma visão sistêmica do mestre. Quais são as bases? Vamos lá. Primeiro a base política, né? Que é o governo federal, né? Os governos estaduais, os governos municipais. A segunda base, que é a escola, a faculdade, a ciência, né? Que a gente tem por obrigação de disseminar esses conteúdos, certo, Dani? E o último é a sociedade civil, né? Como integrar essa conscientização? Com a consciência humana. O amor é a resposta de todas as coisas. Mesmo no mês da consciência e cultura preta, nós temos total saber da consciência humana. Falar da consciência preta não é negar o acolhimento e o fortalecimento dos irmãos não pretos. Falar de uma cultura italiana também não é negar de alguns artistas e alguns profissionais que trabalham na cultura italiana. Então, eu acredito na consciência humana. Eu acredito que as bases políticas, as bases civis e todas as outras bases do sistema que existe, eles podem ser corrompidos de uma forma negativa e positiva. Só depende do quanto a gente está disposto a conectar a nossa consciência humana. Então, o momento que a gente vive, todo novembro, essa celebração do mês e da consciência preta, é o momento de voltar onde a gente se perdeu. Nenhuma criança nasce preconceituosa. A base é o amor. A forma de se conectar é honestidade, clareza nas ideias, pureza no coração. Porque se a gente for falar só do sistema, a gente vai ficar num momento só de reclamar ou apontar, e eu não gosto de gastar energia nisso. Eu prefiro gastar energia com pessoas a quais eu admiro, como você, como Marcelo Camargo, como Dani obrigado. Pimenta. Pessoas que querem falar sobre solução. Pessoas que querem falar sobre resolução e ressignificação. Então, acredito que essa é a forma que nós poderemos ou poderíamos mudar ou influenciar em todo o sistema que a gente tem no mundo. E a gente resgatar a ideia do que é consciência humana e colocar mais energia na ideia do que é trabalhar em coletivo e o que é fazer as coisas com clareza, ética e amor. Legal. Aula, hein? Hoje nós estamos com uma aula, né? Hoje foi aula. O programa tinha que ter aí umas 3 horas no mínimo, né, Gratidão professor? pela sua pergunta. Mestre Ataliba, mestre Dani. Dani Pimenta, você viu que ela... Ó, e o mestre, Mestre Marco. Marcos. Nós estamos com 3 mestres na Censura. bancada. Olha só, um mestrado total aqui. Então, e aí, olha só, a fala, esse cruzamento dessas informações falando do poder federal, municipal, estadual, ou seja, de todas as competências do Estado, como isso cruza quando a gente está falando da saúde mental. Sim. Que são competências que... e aí volta lá naquele lugar que eu falei, que nós nós damos conta de demandas que o Estado não cuida. Verdade. Porque a gente olha pessoas e não é só dados estatísticos. Que eu poderia vir aqui também como uma mulher preta, de tradição de matriz africana e tudo mais, e trazer o peso. Mas ainda assim não, a gente traz a leveza e a conscientização do que pode ser feito, do que pode ser melhorado. Eu não fico refém do poder público. Eu nem espero
Porque as nossas agendas são diferentes. Sim. Nós buscamos outro lugar. E aí a gente vai partindo dentro desse princípio. A nossa saúde mental, ela precisa de um olhar diferenciado. Porque a gente está falando de... A saúde mental da população preta, ela precisa de ser olhada com cuidado, com carinho, com muito zelo, com respeito, com entendimento. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes sofrem de uma dor que nem ela sabe explicar qual é. Ela sofre algo que ela não sabe explicar o motivo. Esse vazio que ela sente, ela não sabe explicar o que é. Então, como que as terapias tradicionais vão dar conta disso? Se a pessoa tá nessa dificuldade. Verdade. É muito complexo. É complexo. Dani e mestre, nosso tempo ali, a Bia já está fazendo gestos para que nós acabamos, nós já estouramos já o tempo, mas eu queria finalizar aqui com um recado, nesse dia tão importante aqui da celebração da consciência negra. A Bia vai aguardar um pouquinho, nós precisamos de... Vamos voltar de novo, a gente faz a segunda parte. Vamos, mas eu queria que vocês finalizassem aí com a palavra, com uma frase, algo... Para quem está nos ouvindo hoje aí, a respeito da consciência negra, da Dani e do mestre. Fica à vontade, Yaya. Preciso pensar. Tá bom. Porque ainda tô... Vou passar para você agora, vai. Vamos na tabelinha. Vai, aí eu termino. O mestre... Eu tô pensando em alimentação aqui, eu já construí uma outra ideia, a gente vai ter que pensar isso no outro momento. Nós vamos, Dani, se você permitir, vamos Sim. gravar um novo programa, até que nós estávamos conversando nos bastidores. É. A Dani tem aí, acho que são 13 programas que você me falou? Sim. Olha aí, ó. Eu tenho. 13 programas São de 13 podcast. programas prontos já para falar de alimentação, totalmente da gastronomia curativa. Olha só. E a necessidade que nós temos de trazer isso para dentro do cotidiano brasileiro. Nós precisamos trazer isso de volta. Na verdade, isso é um resgate ancestral. Isso. E A cultura afro-indígena ela precisa de ser mais forte do que a cultura da farmácia. Porque, assim, tem farmácia demais abrindo por aí. Tem mesmo. Cada farmácia que abre é surreal. Verdade. Enfim. Bom, então nós vamos marcar. Vamos marcar. Então eu vou pedir aí, professor, vamos marcar com a Dani. Vamos colocar esses 13 programas aqui. Marca lá. Marque e vamos. Marca e vai. Só- Claro, professor. Ó, mestre. Professor é aqui, mestre. Não. Bobagem na nomenclatura, professor e mestre. E, se não me engano, mestre em espanhol quer dizer professor, né? Sim, Então, por supuesto. Tudo bobo. Mas gratidão pelo carinho. Mês da cultura e da consciência preta. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Que sejamos ricos de tudo aquilo que o dinheiro não pode pagar. Cuide dos seus amigos, e seus verdadeiros amigos também cuidarão de você. Talvez essa seja uma das melhores formas de cuidar da nossa saúde espiritual, mental e física. Axé. Axé e baxé. Eu entendo que na nossa tradição nós não conhecemos o individualismo, não conhecemos a orfandade, não conhecemos também a solidão, porque tudo se faz junto. Como eu falei primeiramente, né? Ubuntu, sou porque somos, é entender essa coletividade. É o que a nossa tradição diz. A nossa tradição alimenta, ela não é violenta. A nossa tradição alimenta, não violenta. Nós não estamos preocupados em violentar, e sim alimentar os nossos, seja espiritualmente, mentalmente, fisicamente, de todas as formas. Nós só queremos preservar do nosso direito de existência, que a nossa cultura seja preservada, para que os que vierem poder dizer, eu saí desse lugar. É isso. Eu acho que todo o trabalho que tem sido feito, e não há lugar melhor de reconexão como um terreiro, e eu não estou falando do sentido litúrgico, mas no espaço de reconexão. Porque o terreiro ele reconecta cada pessoa com as necessidades básicas, que é terra, fogo, água e ar. É só disso que a gente precisa, da natureza, nada além.
Então, quando o terreiro reconecta pessoas com isso, e aí dentro de todos os elementos, de todas as praxes e práticas que são feitas, a gente resgata esse lugar. Até porque nós não estamos na natureza, nós somos parte dela. E precisamos de voltar. Essa é a conexão que nós praticamos. Somos natureza. Vamos. Aboru, aboie, aboxixé. Cobalaroie, Chuamujuba, Motumbá, Macuyu, Colofé, Aurê e Saravá fraterno. Em todas as nações, todas as línguas que eu saudei aqui, a todos os meus irmãos. Todos os meus irmãos de axé, de fé, seja Jeje, Banto, Queto, Angola, seja Yorubá, seja Umbanda, Quimbanda, seja Santeria, enfim, todas as nações e tradições. Que todos os nossos ancestrais, nesse 20 de novembro por todo o ano, que estejam sempre assim, marchando e caminhando conosco, nos orientando, porque é somente a ancestralidade que nos mantém em pé. E é isso. Caramba. Mestre Marco, quer finalizar com alguma boa aula? Eu fico até sem fala, perto de duas pessoas. Agradecer, né, a Dani, o mestre, agradecer ao Marcelo pela oportunidade de estar nessa bancada aqui com pessoas de uma vivência, de uma experienciação bastante relevante e respeito. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Eu não sei se você sabe, Dani, eu estou vestindo aqui um colar, esse colar de girassol. Sim. É o colar de respeito às pessoas com PCDs ocultos. Sim. Né? Então, toda vez que eu uso esse colar, eu só peço isso, respeito, né? E eu tenho muito respeito por vocês. E admiração, Axé. Tá? Achei. Legal. Olha, eu fico até sem palavras para finalizar um programa nesse nível, né? O que eu posso fazer é agradecer por vocês estarem aqui e agradecer ao Papai do Céu também em me deixar fazer essa entrevista neste dia, porque eu acredito que foi uma entrevista muito importante e um marco, acho que no nosso programa, né, Marco? Isso mesmo, perfeito. Olha, 18º programa, 20 de novembro, celebração da consciência negra. Dani Pimenta, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom falar das africanidades. E olha, nós vamos marcar para falar novamente. Vamos Vamos conversar. A gente precisa de falar sobre a saúde física das pessoas. Sim. E aí precisamos falar das doenças evitáveis. Isso. Então já fica um compromisso. Combinado. Combinado? Obrigada. Então, a vocês aí que estão nos assistindo, 20 de novembro, dia da celebração da consciência negra. Mais uma vez, Dani, mestre Talibra, muito obrigado e um beijo a todos vocês. Tchau. Tchau.